Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de relés de distância. Essa aula é uma continuação do conteúdo que nós vimos em sala de aula. Então, como combinado com vocês, nela eu vou apresentar aqui um exercício, que é o exemplo 3.13 do nosso livro, que nós utilizamos aqui na disciplina, que é o livro de proteção de sistemas elétricos de uma média. E esse livro ele faz uma aplicação aí de todos os conceitos que nós vimos na aula passada. Então, antes de passar aqui os detalhes acerca do diagrama unifilar do sistema na qual iremos trabalhar, eu vou dar uma lida no enunciado e a partir daí a gente segue a discussão do nosso problema. Então, considere o sistema mostrado na figura 3.136, calcule os ajustes dos relés de distância à impedância instalado na subestação A, que fica localizada aqui. A carga máxima nas linhas L1 e L2, L1 é esse trecho aqui de 150 km e L2 é esse outro trecho de 120 km, está limitada a 75% da capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, essa informação é importante, nós vamos levar em consideração quando a gente estiver calculando as impedâncias para parametrizar o nosso relé. Então, os cabos utilizados, como vocês podem ver aqui, são cabos de alumínio com alma de aço, com seção de 477 MCM. As informações desse cabo constam aqui nessa tabela. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente discutir um pouco. Então, está aqui o cabo 477, seção nominal em milímetros, certo? Aqui a gente tem a nossa corrente nominal, que é a máxima, 670. Então, ele diz que a gente deve limitar a 75% desse valor máximo. Aqui nós temos os dados de resistência e reatância. Vale ressaltar que essa resistência aqui é um valor CC a 20 graus Celsius. Tá? Então, um dos primeiros passos que nós iremos fazer na resolução desse problema é realizar a correção dessa resistência para uma temperatura de projeto, que é uma temperatura de 75 graus Celsius. Então, aqui como nós podemos ver, nós temos uma subestação A, na qual iremos alocar aqui um relé de distância mais um disjuntor, e foram definidas já as zonas de atuação deste relé. Então, aqui nós temos a zona T1, que corresponde aí a 80% do comprimento dessa linha de transmissão de 150 km. Nós temos a zona T2, que é uma região que compreende aí de 80% do primeiro trecho a metade da segunda linha de transmissão, e a terceira que segue aí desse ponto até o secundário do nosso transformador. Então, aqui nós temos um transformador que ele diz que considere, nesta primeira fase de implantação do projeto, somente a carga associada ao transformador de 66,6 MVA. Então, aqui foi dado o valor da impedância percentual do equipamento. Nós temos uma tensão aqui de 230 kV do lado das linhas, certo? Então, como eu comentei com vocês agora há pouco, o nosso primeiro passo é corrigir essa resistênciazinha aqui, que foi dada em um valor CC a 20 graus Celsius. Então, para que a gente faça essa correção, nós temos aqui a equação em que nós podemos realizar essa correção desse valor. Né? Nós temos aqui o R75, que será a nossa resistência corrigida. Nós temos o R a 20 graus Celsius, que é o valor lá da tabela, que nós vimos no slide anterior. Nós temos aqui esse alfa, que é a constante linear de variação da resistência com a temperatura. E nós temos aqui as temperaturas T2 e T1, né, que são justamente as duas temperaturas que nós iremos utilizar para realizar essa correção. Então, aqui nós temos o valor obtido, que é de 0,1453 ohms por quilômetro. E o nosso próximo passo é calcular a impedância do cabo. Então, como nós já temos o valor corrigido de R, nós temos o valor da reatância que foi obtido lá pela tabela. Então, esse cabo em específico, ele possui aí uma impedância de 0,3042 com ângulo 61,5 ohms por quilômetro. Então, para que a gente possa encontrar a impedância dos cabos, das linhas, na verdade, basta que a gente multiplique essa impedância que foi definida aqui acima, já corrigida, multiplicando os respectivos comprimentos das linhas L1 e L2. Então, multiplicando o Z447 por 150, nós iremos obter o valor da impedância da linha L1 e multiplicando aí Z477 por 120 km, que é o comprimento do segundo trecho do nosso sistema, nós iremos obter aí uma impedância de 36,4 com o mesmo ângulo. Prosseguindo aqui, o nosso próximo passo é calcular a impedância ôhmica do transformador. Então, para que a gente possa calcular a nossa impedância ôhmica, as informações aqui já foram dadas lá no início do nosso problema,
Então, nós temos aqui a tensão nominal do nosso transformador, que é 230 kV, do lado em que fica localizada as linhas, né? Então, seria 230 ao quadrado. A impedância percentual do transformador, 7,09, nós vimos lá anteriormente também, e a potência nominal de 66,6 MVA. Então, substituindo os valores, nós iremos encontrar uma impedância do transformador como sendo 56,3 ohms por fase, tá? Calculadas as impedâncias dos trechos das linhas L1, das linhas L2, dos transformadores, ou no nosso caso apenas um transformador, nós iremos partir agora para o cálculo da relação de transformação de potência, de potencial, nosso RTP. Então, para isso, nós iremos pegar a tensão do primário do nosso equipamento, lembrando que a nossa linha vai estar do lado de 230 kV. Então, iremos dividir 230 por raiz de 3 pela tensão secundária do nosso equipamento, que a gente já viu isso também nas aulas anteriores, que ela é normatizada em 115 sobre raiz de 3, ou 115, a depender do nosso problema, da nossa forma de conexão. Nós vamos obter aí um RTP de 2000. Nosso próximo passo é o cálculo da RTC. Aí vocês lembram lá naquelas aulas de relés de sobrecorrente que a gente estudou, né? Que a gente fazia aquela análise lá comparativa entre duas situações. Lá a gente calculava a corrente nominal do transformador e a gente também fazia aquele outro testezinho para descobrir qual seria a magnitude da corrente de curto-circuito trifásica dividido pelo fator de sobrecorrente. Aqui não. Aqui o autor do livro, da questão, ele diz que a corrente máxima definida em projeto é de 75% da capacidade máxima do condutor que nós estamos utilizando. Então, nós vimos lá na tabela que a capacidade máxima dele é de 670 amperes. Então, o nosso valor limite, né, que é de 75% desse valor, vai ser de aproximadamente 500 amperes, tá bom? Então, a nossa corrente primária para a situação seria 500 dividido por 5, que é o valor do secundário do nosso equipamento, tá? A gente utilizaria um RTC igual a 100. Então, desses dois valores aqui, nós pegaríamos o maior deles, obviamente 500 é maior do que 167,2, então será o nosso valor de referência aqui para o cálculo do nosso RTC. Então, para a terceira etapa do nosso problema, né, calculada as impedâncias, calculadas as relações de transformação do TC e do TP, nós calculamos aqui agora a nossa relação RTP barra RTC, porque a gente vai trabalhar, ao final do problema, né, de todas essas continhas que nós vamos fazer inicialmente, com impedâncias. Então, a relação que a gente vai ter entre a impedância do primário e do secundário, que vai ser efetivamente medida pelo relé, é dada justamente por essa relaçãozinha aqui. Então, nós iremos utilizar o nosso RTP, dividir pelo RTC e achar uma relação R1 igual a 20. Então, memorizem bem esse valor que nós vamos utilizar ele quando nós estivermos ajustando as impedâncias secundárias, né, que serão as impedâncias efetivas que chegarão lá no terminal do nosso relé, a partir das medições realizadas pelos TCs e pelos TPs. Então, nosso próximo passo é determinar as distâncias de proteção, ou zonas de atuação, certo? Ou zonas de proteção. Então, depende do livro aí, vocês vão encontrar diferentes nomenclaturas. Então, a primeira zona, como nós vimos lá no início do nosso problema, ela se limita aí a 80% do comprimento da nossa linha de transmissão L1, como vocês podem ver aqui na nossa imagem. Então, nós temos aqui um comprimento de 150 km e nós vamos limitar a nossa zona de atuação, ou zona de proteção, como sendo 80% desse comprimento. Então, 80% desse comprimento aqui, falando em termos de impedância, nós vamos chamar de Z1P, que vai ser igual a 0,8 vezes ZL1, que nós calculamos lá no segundo slide, que é a impedância dessa linha de transmissão L1. Então, foi encontrado lá o valor de 45,5, 80% desse valor dá 36,4. Então, a distância protegida vale, então teremos aqui Z1P, que é 36,4, dividido pela impedância do cabo, que é igual a 0,3042, que também calculamos anteriormente. Então, isso dá uma distância aí de 119,7, que é aproximadamente 120 km. Então, se vocês fizerem aí 80% desse comprimento, vocês vão encontrar também esse valorzinho aqui. Só que vale ressaltar que nós sempre trabalhamos com impedância, porque essa impedância vai representar justamente a distância na qual o nosso relé irá definir ali como a sua zona de proteção, certo?
Então, para a gente calcular a segunda zona, que deve cobrir aí 50% dessa segunda linha, nós temos que somar essa impedância aqui, dessa primeira linha de transmissão, com a metade do comprimento ou da impedância da segunda linha de transmissão. Então, nós temos aqui Z2P vai ser igual a 45,5. Que valor é esse? Se vocês retornarem os slides, nós vamos ver que é o valor que representa a impedância desse primeiro trecho, que é a linha L1, mais 0,5 vezes 36,5. 36,5 é a impedância da linha L2. Então, somando aqui a impedância total da primeira linha mais a metade da segunda linha, nós vamos obter um valor de 63,7 ohms. Logo, a distância protegida equivale a 209,4 quilômetros, certo? Aproximadamente aí 210 quilômetros. Para calcular a terceira zona, basta seguir o mesmo procedimento, né? Então, aqui a gente calculou com base nesse Z1, a segunda zona com base nesse Z2. Então, para obter aí a distância equivalente à terceira zona, basta calcular aí o somatório de L1 mais L2 mais a impedância do transformador, que vocês vão encontrar aí a distância total da terceira zona. Então, fica aí a cargo de vocês realizar essa continha. Nosso próximo ponto é calcular os ângulos de linha. Então, nós iremos calcular os ângulos que são observados pelos nossos relés para cada trecho do sistema. Revisando um pouco do que nós fizemos na aula passada, vocês lembram que o tipo de relé que nós vamos utilizar vai determinar a zona de atuação com base na nossa relação de resistência por reatância. Então, nós iremos ter aqui uma impedância, uma zona de operação, que seria essa zona interna, e uma região de não operação, que seria essa região externa. E nós vamos ter aqui uma impedância com o seu módulo e também com o seu ângulo. E nós vimos também que nesses relés de distâncias, nós podemos trabalhar juntamente ou em conjunto com relés direcionais. Então, é importante que a gente saiba quais são os ângulos de linha que a gente vai ter, como eu falei, para cada um dos trechos que a gente vai trabalhar com base naquele diagrama unifiliar que a gente viu no início do nosso problema. Então, as resistências e as reatâncias das linhas já foram calculadas. Nós já realizamos essa conta. Mas a resistência do transformador nós ainda não calculamos. Só foi dada lá no início da questão, do nosso problema, a impedância percentual do equipamento. Mas nós sabemos, né, nós já realizamos esse cálculo anteriormente na disciplina, que com as perdas do cobre nós podemos calcular essa resistência do transformador. Então, as perdas do cobre dividido pela corrente nominal do equipamento elevado ao quadrado vai nos retornar aí um valor de aproximadamente 6,6 ohms, que representa aí a nossa resistência do transformador. A reatância, basta a gente calcular através dessa equaçãozinha aqui, né? Nós teríamos lá ZTR ao quadrado igual a RTR mais XTR. Então, isolando aqui o nosso XTR, nós podemos encontrar um valor de 55,9 ohms. Então, nós já temos a impedância das duas linhas, temos agora a impedância do nosso transformador, bem como conhecemos agora quem é a parte resistiva e quem é a parte reativa desta impedância. Com isso, nós podemos calcular a impedância total do nosso sistema. Então, se eu somar aqui a resistência da linha L1 mais a resistência da linha L2 mais a resistência do transformador, nós iremos obter aí uma resistência total de 45,87, na qual chamamos aí de R3P. E somando as reatâncias da linha L1 mais a linha L2 mais a do transformador, que acabamos de calcular, nós temos aí uma reatância de 128 ohms. Logo, a nossa impedância total, somando aí as partes reais e imaginárias das linhas e do transformador, vai ser igual a 135,97 ângulo 70,28 ohms, tá? Desconsiderem esse quilômetro aí, que foi um errozinho de digitação. Então, conhecendo cada uma dessas reatâncias, resistências dos trechos L1, L2 e do transformador, nós podemos calcular os nossos ângulos de linha para cada trecho do nosso sistema. Então, o ângulo que a gente tem para a nossa linha L1, né, o ângulo de linha equivalente seria de 61,5 graus. Para o nosso segundo trecho, né, para a linha L2, nós também teríamos um ângulo aí
de 61,5 graus. Então, vocês reparem que a cada trecho eu vou somando aqui as partes das resistências e as reatâncias aqui no denominador e vou calculando novos ângulos de linha. De forma que lá no final da nossa linha de transmissão, já naquela subestação que possui um transformador de 66,6 MVA, nós iremos somar aqui todos os R's, né, que seriam as nossas resistências, daria aqui 45,87, com as demais reatâncias, que daria aqui 128. Então, nós temos um ângulo aí de linha de 70,28 graus, tá? Eu falei que aqui em cima a gente tem as resistências, mas é o contrário, né? A relação X sobre R. A gente viu isso aqui quando a gente estava estudando lá as correntes de curto-circuito, considerando aquele fator de assimetria, certo? Então, é a mesma angulação que a gente teve lá naqueles casos. Em relação aos ajustes das impedâncias, aí é onde entra aquela relação RTP barra RTC que a gente viu lá no início do nosso problema, que é justamente esse R1 aqui, certo? Que é a relação que a gente vai ter entre 2100, salvo engano, né? Que a gente calculou anteriormente, que deu igual a 20. Então, nós temos aqui Z1P, né, que é a nossa impedância do primeiro trecho, dá 1,82 ohms, certo? Então, aqui é a impedância vista no secundário dos transformadores de medida, já é o valor efetivo que vai chegar no nosso relézinho, tá? Não é o valor no primário dos transformadores de medida. Aqui do nosso segundo trecho, 63,7 dividido por 20, dá igual a 3,18. E aqui Z3 seria 135,97, foi essa impedância que a gente calculou no slide anterior, dividido por 20, que dá um valor de 6,8. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui as impedâncias para cada zona do nosso problema, né, que foram definidas lá no início do nosso problema. Então, esses valores aqui serão os valores que nós iremos ajustar no relé para que ele determine aquelas zonas que a gente trabalhou desde o início, 80% da nossa primeira linha de transmissão, pegando de 80% a 50% da segunda linha, e a partir de 50% da segunda linha até o secundário do transformador, que seria equivalente aqui a essa impedância Z3 vista pelo relé, certo? Então, a gente definiu os ângulos, definiu as impedâncias e, por fim, basta realizar o ajuste dos tempos de disparo, mas isso aqui eu vou logo adiantando a vocês que é apenas uma forma superficial de se analisar nesse problema em específico, porque isso aqui varia de caso a caso, como eu tenho comentado com vocês em todos os problemas que a gente realiza, em todos os relés que a gente estuda. Então, o estudo dos tempos de disparo vão depender exclusivamente dos tempos de atuação dos elementos de proteção que estão a montante e a jusante desse equipamento que vocês vão estar instalando. Então, essa análise é primordial, você ter a curva com coordenograma de todos os dispositivos, verificar sempre se você está perdendo ou não a coordenação entre os elementos da proteção, tá bom? Então, aqui é somente a título de exemplo, tá? Então, a primeira zona, ele teria um tempo aí de atuação de 0,05 segundos, valor não ajustado. Na segunda zona, ele tem o tempo de atuação da primeira zona somado a um tempozinho extra, tendo em vista que, como a gente viu na aula passada, essa segunda zona já serve como proteção de retaguarda da primeira. E da terceira zona, soma-se ainda um tempo maior para que a gente tenha aí mais tempo de atuação dos outros elementos. Então, assim, nós temos esses tempos que vão sendo somados a cada zona anterior, para que a gente tenha aí uma certa seletividade cronométrica, mas, como sempre tenho avisado a vocês, é um estudo bem mais complexo. A gente tem que analisar quais são os tempos de atuação dos outros elementos da proteção, dos outros dispositivos, e verificar se a gente vai ter ou não aí uma atuação intempestiva com base numa falha, né, de tempos de atuação desses dispositivos. Então, é uma parte do problema que nós devemos ter uma atenção maior para que a gente possa dar tempo para que todos os elementos da proteção possam atuar sequencialmente, da maneira mais correta e mantendo a coordenação e a seletividade como princípios básicos de proteção desse sistema, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do problema. Como eu falei para vocês, esse é o exemplo 13.3 do nosso livro, da disciplina, nossa referência principal, de proteção de sistemas elétricos de potência, capítulo 3. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, ou então a gente discute na próxima aula.
Tchau.